Até onde nós que afirmamos ser reformados, cremos na prática, crê e aplicamos isso à realidade de que Deus é soberano. Porque se nós cremos que Deus é soberano, realmente, nós temos que crer que a pregação da palavra ela é suficiente para converter qualquer pessoa, qualquer inimigo, como Paulo foi convertido. O que nós temos que fazer é apenas abrir a jaula e deixar o leão sair. A obra do Espírito Santo não é nossa. Se nós cremos na soberania de Deus, nós deveríamos entender que mesmo as coisas mais simples que nós fazemos para a glória de Deus podem ser grandes nas mãos do Senhor. Podem causar grandes efeitos. Se nós cremos na soberania de Deus, nós não devemos confiar em força humana, confiar em instituição, confiar que quando tivermos dinheiro para investir, aí sim faremos algo grandioso, ou achar que é a quantidade de pessoas que vai fazer a mudança na igreja nesse país. Mas os grandes avivamentos na história da igreja, eles ocorreram através de reuniões de oração com 5 pessoas, 10 pessoas. Começaram a clamar a Deus por um avivamento, e Deus, segundo a sua soberania, e aí quando a gente fala segundo a sua soberania, é segundo a sua vontade, boa, perfeita e agradável, ele então operou e deu um avivamento. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para a soberania de Deus, nesse mundo antropocêntrico, nesse mundo em que o homem é o centro. Eu estava falando dentro de um ambiente em que, online, que eu fui convidado para falar de que a maioria era irmãos de outras denominações, são irmãos sinceros e tudo, mas irmãos pentecostais e neopentecostais, e aí eu expus sobre Josué, lá no capítulo 1, ser forte para conquistar a terra, que Deus deu por herança, ser forte e muito corajoso para obedecer à lei de Moisés e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, ser forte e corajoso para enfrentar os opositores. Aí vibra, né? Poxa, eu sou um Josué. Então, só que aí eu expus isso aí, o que significava, e eu falei assim, só que é o seguinte, nenhum de nós aqui é Josué. E Josué não é o herói da história. Aí murchou. Eu vi assim, murchou. Assim, o herói da história, o centro da história é Cristo, é para quem Josué aponta. E através de Cristo, sim, nós teremos a terra. Através de Cristo, nós obedecemos os mandamentos. Através de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a edificação da igreja, que é o próprio Cristo que edifica. Veja, aí mudou tudo. Aí eu vi que houve uma certa decepção. Por quê? Porque quando é Cristo o centro, esvazia o nosso ego, esvazia essa visão humanista que domina a teologia evangélica. E aí perde a graça, porque, poxa, eu queria ser como Josué. Até um irmão falou para mim, assim, da minha igreja, quando ele pertencia a esses movimentos, ele chegou a tirar o sapato do pé direito e pisar a planta do pé. Dizer, isso aqui é meu, com base em Josué 1. Então, onde pisar a planta do vosso pé. Então, veja, nossa, isso é maravilhoso. Olha, meu irmão, se eu pregasse assim, meu irmão, onde você pisar a planta do seu pé, é seu, e você declare isso, aí eu seria convidado para conferências e cruzadas, sei lá o que mais, campanhas e coisas mais. Por quê? Porque isso traria aquela ideia de
conquista, de que eu posso, e Deus é apenas um instrumento para que eu chegue aonde eu quero chegar. E aí as distorções dos textos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraham Kuyper era um homem que acreditava realmente na soberania de Deus e aplicava isso. Lembra lá do exemplo que eu dei do filósofo do século XVII? Eu prefiro enfrentar um exército com espadas do que enfrentar um calvinista que tenha convicção de que está fazendo a vontade de Deus. Um calvinista que leva à prática o que ele acredita a respeito da soberania de Deus, ele não teme a ninguém. Ele não teme governo nenhum. Ele não tem temor de ideologia nenhuma, de oposição nenhuma. Ele está pronto a morrer pelo evangelho. Ele está pronto a sofrer por causa de Cristo, desde que ele faça uma só coisa, a vontade de Deus. Então, quando alguém realmente aplica a teologia reformada nesse sentido, a sociedade e a cultura é abalada. Eu lembro há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando tinha um outro governo, e no início dele teve alguns intelectuais da esquerda que escreveram o seguinte, para tomar cuidado com os calvinistas, porque eles não usam palanque, eles não são de fazer barulho como os pentecostais, mas eles são intelectuais, e eles trabalham nos bastidores, e eles estão influenciando esse governo aí. Veja, os intelectuais opositores, que estudam um pouquinho, sabem que os reformados, quando são despertados, eles influenciam por meio da cultura.